Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Revisitando a História. Apresentação, José Salim. Recentemente, o Maranhão viveu a expectativa de uma disputa eleitoral entre um governador que já se encontrava estabelecido no mandato, Jackson Lago, e a governadora que agora assumiu o estado, Rosiana Sarney, que disputavam o governo por denúncias que o governador já instalado enfrentava numa ação movida pelos seus adversários. Camaleão que para na calçada, camaleão para pra pensar. O fato remeteu, historicamente, para 58 anos atrás, quando o mesmo Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu uma histórica frustração à população maranhense, num julgamento onde uma disputa pelo mandato de governador reuniu situação e oposição. Àquela época, a situação era representada pelo candidato Eugênio de Barros, contra as oposições coligadas, lideradas por um ex-correligionário de Vitorino Freire, o então empresário Saturnino Belo, que disputava a eleição pelas oposições coligadas, representadas pelos partidos PSD, UDN, PTB, PR, PL, que na apuração, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão começou a anular resultados de urnas e a acolher a não presença de eleitores em determinadas sessões, situação que criou um favoritismo. A posição do Tribunal Regional Eleitoral em anulando uma série de sessões, urnas e votos, deu uma maioria leve ao candidato Barros, da ordem de 6.000 votos. Pela legislação eleitoral da época, essa diferença entre ele e o segundo colocado ensejaria uma eleição suplementar. Isso já teria sido, inclusive, solicitado pelas oposições coligadas ao nosso Tribunal Eleitoral, quando morre o candidato que disputava a eleição pelas oposições, o empresário Saturnino Belo, conhecido também como Satu Belo. Os adversários de Barros atribuíram a ele a responsabilidade pela morte do seu concorrente. Tamanha era a pressão a que ele estava sendo submetido, com a expectativa de não ser confirmado eleito nas eleições de 3 de outubro de 1950. Deflagrou-se então uma batalha no Tribunal Regional Eleitoral. E o tribunal, com base nos resultados que ele, tribunal, havia admitido, considerou Barros eleito e a possibilidade de diplomá-lo como governador do Maranhão para o período 1951-1954. As oposições não concordaram, reclamaram dessa decisão do tribunal e entraram com uma série de recursos para anular a diplomação e, por consequência, a posse de Eugênio Barros do governo do estado. O Tribunal Regional Eleitoral não aceitou os embargos, os recursos que foram impetrados pelas oposições, confirmaram a sua posição de dar a vitória a Barros, e as oposições então recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral para conseguir lá o resultado que não tinham conseguido aqui. Nesse meio termo, para que o Estado não ficasse acéfalo
assumiu o presidente do Tribunal de Justiça, o governo do Estado, substituindo o seu Sebastião Arpes da Silva, que tinha sido o governador do mandato anterior, que se encerraria em janeiro de 1951. Ocorre que esse governador interino assumiu na condição de presidente de um poder que substituiria naturalmente o governo do Estado, porque a Assembleia Legislativa, segunda na ordem da sucessão, não tinha ainda mesa estabelecida, mas esse presidente do tribunal, que acabou assumindo o governo do Estado, foi tido pouco depois como ilegalmente instituído no cargo, porque também não teria sido eleito legalmente para o cargo de presidente do tribunal. Toda essa situação criou uma expectativa na cidade, alimentada pela mobilização frequente feita pelo grupo de oposição. São Luís viveu dias horríveis e terríveis, com mobilização popular, com escaramuças dos bairros, com queimação de casas inclusive de algumas autoridades do Tribunal Regional Eleitoral. A posse do próprio Eugênio Barros, no dia 28 de fevereiro, como governador do Estado, um período de licença depois que a Assembleia se instalou, a nova legislatura se instalou, com a eleição de uma mesa diretora, cujo presidente, César Abud, que era do partido do governador eleito e empossado, no caso do Barros, PST, assumindo em lugar dele, com o governador solicitando licença para que esperasse, segundo um acordo feito entre as oposições e a situação, o resultado das decisões que seriam ditadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. De março até setembro, viveu-se essa expectativa. Um governador eleito empossado, mas licenciado, e um governador interino na condição de presidente do Poder Legislativo, assumindo como sucessor natural da ordem institucional até que o Tribunal Superior decidisse a questão. O julgamento do Tribunal Superior deu-se na segunda quinzena de agosto. Entre 17 e 25 de agosto foram julgados todos os recursos impetrados pela oposição contra a diplomação e a posse de Eugênio Barros e pela manutenção do status quo estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nas duas oportunidades, tanto na decisão assumida aqui, como no encaminhar das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, a cidade viveu em clima de crise, com todos os serviços básicos parados, sem funcionar, a economia praticamente estagnada e com o Maranhão vivendo um momento de tensão. Enfim, criou-se um estado de calamidade pública que demorou em maior ou menor grau de intensidade de março até setembro. Cresceram as escaramuças entre 3 de setembro até 18 de setembro, quando da posse dele, e até o final deste mês, quando então, cansados já e as oposições totalmente esgotadas com todos os recursos a que poderiam recorrer para alterar o quadro geral da situação, comprometeram-se a parar com o movimento. São Luís viveu então um período de escaramuças entre março e setembro por conta de decisões tribunalistas que contrariaram a expectativa popular. Do mesmo modo, tivemos agora uma longa batalha judicial, só que sem as escaramuças na base popular, mas com muita mobilização e concentração de forma mais pacífica, é verdade, para decidir entre a manutenção do mandato de Jackson Lago e a posse de Rosiana Sarney, o que acabou acontecendo por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, por duas vezes historicamente, num período em média de 60 anos, o Tribunal Superior Eleitoral alterou a história política do Maranhão. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui.